Senhor possa falar ao nosso entendimento, ministra a verdade da tua palavra ao nosso entendimento, ao nosso espírito. A minha oração é a mesma adoração do apóstolo Paulo, que ele diz: Senhor, dá-nos, que o Senhor nos dê espírito de revelação e de pleno conhecimento em Cristo Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento agora, que as verdades da tua palavra venham saltar como revelação diante de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje vamos falar um pouco mais sobre nova aliança, né? Claro que 2 aulas não dá para esgotar isso, né? Mas a gente vai aprender um pouco mais e caminhar um pouco mais naquilo que é a doutrina da nova aliança e o que é estar inserido na nova aliança, né? Na semana passada, semana passada eu não pude vir. Semana retrasada nós falamos um pouco dos fundamentos da nova aliança, do que seria de fato estar inserido numa nova aliança. Eu falei da ceia do Senhor, né? É o cálice da nova aliança, né? E o que é a essência da nova aliança? A essência em si é tudo aquilo que a igreja desfruta a partir do sacrifício de Jesus, né? Esses são os fundamentos da nova aliança. Então, quando a gente vai tomar a ceia, a gente precisa entender o que Jesus está falando. Esse é o meu corpo que é dado por vocês, que foi partido por vocês. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que é a nova aliança? A nova aliança é o novo pacto que foi formado a partir do sangue. E por que a partir do sangue? Porque o sangue foi o pagamento, né? O sangue, ele é o pagamento da nova aliança. Por isso que o escritor de Hebreus diz que nós não fomos comprados por sangue de animais, mas foi pelo sangue de Cristo, né? O sangue da nova aliança. Então, existem alguns princípios que a gente precisa entender baseado nessa nova aliança. Primeiro, a nova aliança não é a mudança do coração, não é a mudança do comportamento, é a mudança do coração. Por quê? Porque uma doutrina, ela tem o poder de transformar um comportamento. Uma doutrina, ela tem em si o poder de refrear um comportamento, mas ela pode não mudar um coração, né? Então, se a igreja estabelece uma doutrina rígida, forte, né, impactante, essa doutrina, ela tem como base a refrear o comportamento, tentar moderar um comportamento, mas se ela não mudar o coração, o comportamento, quando ela estiver longe da doutrina, o comportamento é o mesmo, né? Então a gente encontra pessoas que de repente elas estão debaixo de uma doutrina firme, pesada, mas se o coração não foi alcançado por uma aliança nova, a doutrina ela só cerca, mas ela não muda quem nós somos por dentro. Por isso que o novo nascimento, ele não é uma questão de mudança de comportamento. O novo nascimento de natureza, porque se não muda a natureza, o comportamento não muda. Todo comportamento errado é fruto de uma fé errada. Toda ação errada é fruto de uma fé errada. Então preste atenção, planta um pensamento, você colhe uma ação. Planta uma ação, você colhe um comportamento. Planta um comportamento, você colhe uma conduta. Planta uma conduta, você colhe um destino. Então, o que precisa fazer para mudar um comportamento? Mudar a mentalidade. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da mente. Se a mente não renovar, o comportamento não muda. Por isso que a nova aliança é Deus agora colocando a lei dele dentro do nosso coração e não só no nosso entendimento. Porque alguém pode ter conhecimento da Escritura, mas se a Escritura não for revelada ao coração, o conhecimento não altera simplesmente o comportamento. Uma vez que alguém recebe a Jesus Cristo, ele entra na nova aliança, ele recebe a aliança do sangue de Cristo em si, agora o comportamento muda. Por que mudou o comportamento? Porque o coração foi transformado. E toda vez que a gente vê a palavra coração na Bíblia, coração é mente. Né? Mente. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo que tem que tomar cuidado, tome cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão te dar destino. Se você não mudar a maneira de pensar, você não muda a maneira de se comportar. É por isso que o novo nascimento, a nova aliança, ela vem sendo tratada dentro do nosso coração, tá? A nova aliança, ela muda o nosso coração e não apenas o nosso
nosso comportamento. A lei, ela visa o comportamento. A aliança visa o coração. Então, a palavra diz que Deus escreve a nova aliança, Deus escreveu o seu mandamento no nosso coração. Na antiga aliança, ele escreveu em tábuas de pedra. Na nova aliança, ele escreve dentro do coração. Na graça, Deus escreve a sua vontade dentro do coração do crente. Está lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26 e verso 27. A nova aliança é Deus transformando a natureza ao invés de transformar a atitude. Então, preste atenção. Você pode pegar um lobo, e criar um lobo dentro de casa como se ele fosse um cachorro. No começo, ele vai até parecer um cachorrinho. Você vai brincar com ele como se fosse um cachorrinho. Olha que cachorrinho bonito, mas o lobo vai crescer. E ele vai crescer. E um dia, quando ele estiver na fase adulta, você vai descobrir que ele não era um cachorrinho, ele era um lobo. E se você não tomar cuidado, ele arranca a sua mão quando você for fazer um carinho nele. Por quê? Porque a natureza dele é de lobo. Então você pode colocar ele numa casinha de cachorro, você pode colocar uma coleirinha de cachorro nele, até colocar o nome dele de Totó. Mas ele é um lobo. Por quê? Porque a natureza dele é de lobo. Então, a lei, ela não muda a natureza. Ela simplesmente tenta colocar regras para que esse lobo se comporte como um cachorro. Mas ele não é cachorro, ele é lobo. Então, o que acontece com a nova aliança? A nova aliança é, de fato, esse lobo morre e agora nasce um cachorrinho. Está entendendo, gente? Então, o que é a nova aliança? A nova aliança não é a mudança da regra, é a mudança da natureza. Quando você nasceu de novo, Deus, ele não fez uma reforma na sua velha natureza, ele te deu uma nova natureza. É por isso que você, a partir do novo nascimento, você começa a ter uma briga que vai durar pro resto da vida. E qual que é a briga? O Lutero falou, quando eu me batizei, eu achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Até que eu descobri que o miserável sabia nadar. Então, quando você nasceu de novo, o que aconteceu? Uma nova aliança foi estabelecida entre você e Deus, só que existe um homem velho, uma velha natureza, e agora você tem uma luta para o resto da sua vida. É o velho homem com a nova natureza. Antigamente, você não tinha essa luta. Você pecava e para você era normal pecar. Agora você não consegue pecar em paz mais. Por quê? Porque tem uma nova natureza. Uma nova aliança foi estabelecida. E qual que é o princípio da nova aliança? A lei de Deus foi colocada dentro do seu coração pelo Espírito Santo. Agora você vai fazer alguma coisa e liga um alerta. Por quê? Porque tem uma nova natureza. Tem uma natureza de Deus espiritual habitando dentro de você e ela não te deixa mais em paz com a velha natureza. Isso é a maior prova de que alguém nasceu de novo. O novo nascimento, a nova aliança no sangue de Cristo é o ato de que a graça de Deus, ela te e agora a lei de Deus foi impressa no seu coração e você não tem mais paz para andar do mesmo jeito. Agora você foi introduzido numa nova natureza, introduzido num novo estilo de vida. A nova aliança, ela substitui o esforço pela graça. Então, o que a religião faz? A religião é a tentativa de alcançar o favor de Deus por meio do esforço. Então, o que é o esforço? O esforço é, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu me coloco debaixo de uma regra, eu tento me policiar o mais possível para eu não quebrar uma regra, porque eu preciso merecer o favor de Deus. Ok, é muito bom que nós sejamos obedientes, é muito bom que você tenha cuidado para não pecar, isso é formidável. Só que a verdade é, você não foi aceito por Deus porque você não tinha pecado. Você foi aceito por Deus por causa da justiça de Jesus Cristo. Agora que você foi aceito por Deus, o que você deve fazer? Vigiar para não pecar. É impossível não pecar, mas agora você vigia para não desagradar, para não entristecer o Espírito de Deus que habita em você. Mas entenda, não é o seu esforço que faz por onde Deus se tornar propício a você. Deus só se tornou favorável a você por causa de Jesus. Porque Jesus foi para a cruz, porque Ele pagou o preço, porque o nosso pecado foi colocado nele, agora Deus se tornou favorável a nós por causa de Jesus. Nunca foi por nossa causa, sempre será por causa de Jesus. Então a nova aliança, ela substitui o esforço pelo favor.
Então, sabe de uma coisa? Nós estamos debaixo do favor de Deus e não é por meio do esforço. Hoje, se tem um esforço, como o autor de Hebreus diz, esforçai-vos para entrar no descanso, porque a coisa mais difícil que a gente tem é descansar na obra de Jesus. Alguém pode dizer, não, pastor, mas eu descanso na obra de Jesus. Então, por que você tenta merecer até hoje? Por que, como grande parte dos cristãos tentam fazer por onde merecer, se essa não foi o caminho pelo qual nós fomos introduzidos na obra de Cristo? Ninguém foi levado até Jesus porque você só foi aceito por Jesus porque Ele é gracioso. E graça é favor imerecido. Graça é aquilo que Deus fez por nós quando nós não merecíamos. Essa é a cláusula da nova aliança. Se obedecer, eu serei abençoado. Isso é cláusula da antiga aliança. Na nova aliança eu obedeço porque eu fui abençoado. Então, na antiga aliança eu preciso fazer de tudo para Deus me abençoar. Na nova aliança eu preciso andar em obediência porque eu fui abençoado quando eu não merecia. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Isso fica claro para você? Na nova aliança, Cristo obedeceu perfeitamente no meu lugar. O justo é Ele morreu pelo injusto. E agora o injusto foi colocado, a justiça do justo foi colocada no injusto. Por isso que Jesus Cristo diz que nós éramos, Paulo, na verdade, ele diz que nós éramos jambuzeiros bravos e nós fomos enxertados na videira. Agora, o enxerto, o que é o enxerto? O enxerto é o seguinte, você pega uma árvore, parte um pedaço dela, pega uma raiz e coloca nela e amarra. Isso é um enxerto. Nós fomos enxertados na videira. A videira é quem? A videira é Israel. O gentio foi enxertado na videira. Também somos Israel de Deus, porque fomos enxertados por meio de Jesus Cristo. Recebemos a mesma vida da videira, mesmo não sendo videira. Nós nos tornamos videira a partir do ato de sermos enxertados. Agora, a vida da videira é a nossa vida. O alimento da videira é o nosso alimento. A justiça da videira é a nossa justiça. É por isso que a nova aliança é o ato de Deus nos inserir numa obra que é dele, não nossa. Por isso que o evangelho, ele não começou com um negócio dizendo, faça alguma coisa. Ele começou com Cristo dizendo, está feito, está consumado, está pago, está realizado. Não tem como eu ajudar Jesus Cristo a me salvar. Se ele não me salvar por meio da obra dele, eu não consigo ser salvo por meio da minha. Cristo obedeceu perfeitamente. Aprenda uma coisa, Deus nunca vai estar satisfeito com a nossa obra. Porque se a minha obra tentar satisfazer a Deus, eu serei julgado e condenado. Agora, a obra que satisfez a Deus, o que aplacou a ira de Deus, foi Jesus Cristo na cruz. Então, o que é a nova aliança? O que é a salvação? A salvação não é Deus me livrando do inferno. A salvação não é Deus me livrando do diabo. O inferno e o diabo não é um problema para Deus. Deus já resolveu. A salvação é Cristo me livrando da justiça do próprio Deus, da ira do próprio Deus que vai recair sobre toda a impiedade. A nova aliança, a salvação é Cristo me colocando debaixo da justiça dele, porque só a justiça de Jesus é que faz com que a ira de Deus fosse aplacada. Então, quando Deus olha para Jesus, Deus não pune. Se Deus olhar para mim e não ver Jesus em mim, eu sou julgado e condenado. Agora, se ele olha para mim e ele vê Cristo, eu estou justificado pela obediência de Jesus. Então, a minha obediência é importante? Claro que é. Mas ela é resposta da obra de Jesus Cristo. Paulo, por isso que Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o apóstolo Paulo fala sobre um negócio sobre recair da graça. O que no conceito do apóstolo Paulo é recair da graça? Como que alguém recai da graça? Uma pessoa que recai da graça não é um pecador, não é um cristão que cometeu pecado. Não, recair da graça é quem confia na lei. Olha só que absurdo. Paulo diz que caíste da graça. Quem? Quem confia na lei, quem confia no mérito próprio. Se nós confiamos no mérito próprio, nós caímos da graça de Deus e voltamos para a lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz, eu estou admirado de que tão depressa vocês mudaram da graça de Deus para outro evangelho que não é outro, né? E aí Paulo diz que
o que assustou ele com a igreja de Gálatas não é o fato daquela igreja ter problema, é o fato de que eles começaram pelo Espírito e agora estão acabando na carne. O que é acabar na carne para Paulo? É tentar fazer por onde merecer. Então, como que eu vou merecer a bênção de Deus? Dando um dinheiro? Como que eu vou merecer a bênção de Deus? Andando de joelho? Como que eu vou merecer a bênção de Deus? Fazendo um jejum? Preste atenção, nós não fazemos um jejum para mudar Deus. Deus não muda o meu jejum. O meu jejum, na verdade, muda a mim mesmo. Sou eu que me torno mais sensível, sou eu que fico mais sensível à voz de Deus, sou eu que sou transformado a partir do jejum que eu faço. Não é Deus. Não, pastor, mas Deus, em alguns momentos da Bíblia, Deus mudou o veredito porque o povo jejuou. Peraí, Deus mudou porque o povo jejuou ou porque o povo se arrependeu? Porque o povo se arrependeu. Então, quando Jonas vai para Nínive para pregar e dizer que aqui o juízo de Deus estava vindo sobre aquele povo, o que acontece? Os líderes daquele povo colocou todo mundo em jejum, colocou até os animais para jejuar. E aí, qual foi a resposta do Jonas para Deus? Olha, Deus, Jonas se entristece e diz para Deus, Deus, eu sabia que se eu pregasse e esse povo se arrependesse, o Senhor mudaria o conceito. Agora, não foi o jejum não mudou Deus. O jejum mudou o povo. E quando o povo se arrepende, Deus muda aquilo que ele tinha para o povo. Então nós vamos mudar o nosso conceito. Como igreja, nós aprendemos por muito tempo que você precisa pagar um preço para receber algo de Deus. Olha só, se você não recebe por meio da graça, não tem outro meio que você recebe. Não estou dizendo que você não tem que fazer. Claro que se você pode jejuar, jejue o máximo que você puder. Ore o quanto você puder, porque isso é saúde espiritual para nós. Isso é desenvolver relacionamento com Deus, é desenvolver comunhão com Deus, mas essa não é a moeda da compra. Você não pode comprar um dom espiritual porque você jejuou muito. Você não pode comprar um dom espiritual porque você é uma pessoa de oração. Não. A oração e o jejum, eles te trouxeram relacionamento com Deus, trouxeram intimidade com Deus, mas continua sendo dom. A palavra dom é presente. Olha só como que muda. O apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. O que Paulo está dizendo? Busque com cuidado os melhores presentes. Se é presente, como que você vai numa festa de aniversário e você paga por um presente que você está comprando? Você vai ganhar. O aniversariante não está pagando. Peraí, então eu faço a festa, agora as pessoas vão na minha festa, eles comem salgadinho, comem bolo e tomam refrigerante, e agora o salgadinho, o bolo, o refrigerante, eu estou pagando o presente que eu vou ganhar. Então não é presente, eu estou comprando. O que a Bíblia ensina é que nós devemos buscar com zelo, né? E o dom, ele é dado gratuitamente. A disciplina espiritual, ela é uma bênção para nós. Jejuar, orar, ler a Bíblia, ter comunhão, isso é uma bênção para nós. Isso é mais do que a obrigação de um cristão, de ter um relacionamento com Deus. Isso é normal para nós. O que eu não posso pensar é, não, Deus me usa muito porque eu sou muito de oração. Deus me usa muito porque eu paguei o preço. Claro que eu já ouvi esse tipo de fala. E eu entendo quando alguém fala isso, o que ele está dizendo é, eu me dediquei. Eu fui zeloso, eu fui cuidadoso, eu evitei o pecado, eu busquei a presença de Deus, eu orei ao Senhor, eu desenvolvi relacionamento. E esse é o caminho mesmo. Tá tudo certo. O que está errado é dizer, é por causa disso que eu comprei uma bênção. É por causa disso que eu recebi algo que eu não merecia. Não, então você fez por onde merecer. Né? O apóstolo Paulo, ele fala que o dom é uma dádiva, é um presente, é o carisma. O que é o carisma ou charisma? Charisma é presente, charisma é o dom da graça, é um presente de Deus. Então, o que acontece? Todos nós, tudo o que recebemos da parte de Deus é por meio da sua graça. É por meio do seu favor. Alguém pode dizer, qual que é a maior bênção que alguém pode receber da parte de Deus? É uma cura? Ok, é uma cura. É um milagre, é uma provisão, isso é maravilhoso. Só que essas coisas são momentâneas. Essas coisas não são eternas. Eu não conheço ninguém que foi curado por Deus e depois não tenha morrido. Todas as pessoas que Jesus curou, morreram depois. Lázaro, Sim, o Lázaro, quando foi ressuscitado, era um jovem, né?
A gente tem a ideia do Lázaro velho. Lázaro era um menino, era um jovem. Depois morreu. O que é que acontece? Todas as bênçãos que recebemos de Deus sobre nós, e nós temos que ser gratos. Olha só como o padrão bíblico muda. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já fez o quê? O abençoou é do passado ou é algo que vai acontecer ainda? Já aconteceu. Ele nos abençoou quando? Em Cristo Jesus. Quando nós entramos na obra de Cristo, você já entrou abençoado. Então, por exemplo, você vai vir pôr ofertório na igreja. Você não pode comprar o favor financeiro de Deus porque você dizima. Não. Existe uma bênção específica para isso. Eu acredito que quem é dizimista e ofertante, ele desfruta de uma prosperidade que quem não é, não desfruta. E que vai passar, talvez, alguma coisa. Mas você já viu gente ofertante dizimista ter um motor do carro fundido? Agora, qual é a ideia da igreja? O irmão fundiu o motor do carro e ele fala, peraí, você está dizimando, varão? Então, a ideia é, quem oferta nunca passa aperto na vida. Por quê? Porque eu comprei de Deus o direito de Deus me abençoar, de eu nunca ter problema. Então, essa não é uma realidade. Se você oferta, se você dizima, isso é resposta daquilo que Deus já tem feito. Preste atenção, você veio para a igreja, fez um sacrifício financeiro para depois Deus te dar um emprego? Ou Deus te deu um emprego primeiro para depois você ter o que entregar? Você não pode dar para Deus aquilo que Deus não te deu primeiro. Esse é o princípio bíblico. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você é próspero já. Você já é uma pessoa abençoada. Você já tem o recurso. Ele já colocou na sua mão. Agora, por entendimento, você vem à obra de Deus e olha a obra de Deus e fala, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Só existe uma igreja aberta hoje porque eu entendi que o recurso que passa na minha mão tem a ver com o que Deus quer fazer. Deus tem um compromisso de alimentar pessoas. Ele pode te usar ou pode usar outra pessoa. Então, entre eu deixar Deus usar uma outra pessoa, eu prefiro deixar Deus me usar. Sim ou não? Será que você não gostaria de dar um dízimo de 10 mil reais? Porque se você está dando 10 mil reais na igreja, você tem ganhado 100 mil. Seria uma bênção para você, sim ou não? É uma bênção maravilhosa. Que maravilha eu poder dar um dízimo de 10 mil. É uma bênção. Aí o pastor, ele vai administrar esse recurso, a obra de Deus vai prosperar, pessoas vão poder tá em tempo integral, a vida pastoral vai ser mais leve, a igreja vai prosperar mais, vai poder ter um ambiente mais aconchegante e tudo volta para você. Por quê? Porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Agora, você só faz isso porque já foi abençoado. Né? Você já foi próspero. Ele já abriu as portas sobre você. Então, a nova aliança não é o que eu faço para receber, é o que eu faço porque eu já recebi. E quando eu tenho esse entendimento, se torna mais leve. Por isso que quando você vai ver no Novo Testamento, na nova aliança, o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o dom da liberalidade, o dom da generosidade, o apóstolo Paulo ele diz que ninguém deve contribuir nem por constrangimento, né? Ninguém pode ser constrangido e nem também pela necessidade. A igreja tem necessidades diversas, sempre vai ter, mas ninguém pode ser constrangido e ninguém pode ser pela necessidade. Agora, Deus se alegra com quem dá com alegria. Eu entendo que eu não merecia fazer parte disso. Eu não merecia contribuir para que pessoas sejam salvas. Agora, cada pessoa que ouve a pregação do Evangelho, cada pessoa que vem aqui nesse prédio, aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, passa pela vida de quem oferta aqui. Lá no céu está sendo contado. Passou pela vida das pessoas que entregaram o recurso aqui para o aluguel ser pago, para alimentar o pastor, para a água, para a luz, para a internet. Passa pela vida de todo mundo. Aliás, você só está aqui porque teve gente que contribuiu. As igrejas só estão abertas porque teve gente que deu o privilégio que é fazer parte da obra de Deus. Isso é uma bênção. Eu não faço isso para merecer outras coisas. Eu faço isso porque Deus fez por mim. Se Cristo entregou por mim, agora eu entrego pelo outro. Isso dá muito mais sentido no recurso que passa pela minha vida. Se Deus tem te prosperado, o seu recurso é para quê? Para comprar um iPhone? Pode ser. Mas se a gente valoriza mais um iPhone do que uma alma que vai se render a Jesus, o nosso recurso está sendo aplicado de maneira errada.
Amém? Eu faço parte de uma obra que é maior do que a mim mesmo, ela é maior do que as minhas prioridades. A minha prioridade é o reino de Deus. Então não tem peso, não tem medo, não tem problema a falar de dinheiro na igreja. Por que dinheiro é tão polêmico na igreja? Não deveria ser. Jesus falou mais de dinheiro que qualquer outra pessoa. Aliás, o lugar que Jesus ficava era do lado do gasofilaço, para ver o que as pessoas entregavam, porque não existe relacionamento neutro com dinheiro. Não tem neutralidade. Ou você entende para que o dinheiro tem chegado na sua mão, ou você não entende. Agora, tudo que tem chegado para você é fruto do favor de Deus. É fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. E aí cabe a você ou não entender e ser grato a Deus. Durante muitos anos, e eu ensino lá na igreja que eu pastoreio, a questão, eu não estou preocupado com quem é e quem não é dizimista. É por isso que no relatório da igreja eu não olho, eu não sei quem é e quem não é na igreja dizimista. Eu não olho isso. Por quê? Porque para mim todo mundo é dizimista, sendo crente ou não. A questão é, você vai entregar o seu 10% para alguém. Você escolhe para quem. Tem gente que entrega para Araújo, tem gente que entrega para o parque, tem gente que entrega para uma sorveteria, tem gente que entrega os 10% em algum lugar. De qualquer maneira, a palavra dízimo é a 10ª parte. A 10ª parte você entrega em algum lugar. Agora, eu prefiro entregar para quem é de direito. Fazer distinção. Provérbios 3:9 diz: honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. E Ele vai fazer com que os seus lagares estejam cheios. Essa é a bênção de quem entrega, quem entendeu o princípio. O princípio é fazer honra. O que é honrar? Fazer distinção. Então, peraí, não é a CEMIG que vai ter o meu dízimo, não é a Copasa que vai ter o meu dízimo. Quem vai ter o meu dízimo é a obra de Deus. E para mim, eu sou super importante. Então, na nova aliança, eu creio assim, eu não estou preocupado. Todo mundo é dizimista. Agora, talvez está dando dízimo no lugar errado, mas está entregando. Para alguém está sendo entregue. Ou é para alguma conta, ou é para algum lazer. Para alguém nós estamos entregando. Agora, quando se tem entendimento, eu vou entregar para quem? Eu vou entregar para o Senhor. Né? Quando o Senhor... se você olhar o princípio, é claro. A primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia foi com Abraão dizimando para Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque é alguém que não tem genealogia, não tem antes e não tem depois. A Bíblia só fala que ele é rei de Salém. Rei de Salém é o rei de Jerusalém. Então, quando é que Abraão dizimou a Melquisedeque? Porque Abraão foi para uma guerra, ele venceu os reis, e aí o rei de Sodoma chega para Abraão e fala assim: Abraão, pode ficar com tudo, só poupa a minha vida. Aí o Abraão fala: eu não quero uma correia da sua sandália. Por quê? Para você depois não falar que eu enriqueci por causa de você. Abraão falou: eu não preciso de dinheiro ilícito para enriquecer, porque o Senhor já tem me abençoado. E aí Melquisedeque vem a ele oferta, ele dizima a Melquisedeque, entendendo que tudo que ele tem veio de Deus. Então esse é o princípio. Tudo que você tem veio de Deus. Foi Deus que te deu tudo. Então agora, qual que é a dificuldade? Você não compra a bênção de Deus. Você não compra o milagre, você não compra o dom, você não compra a oração respondida, você não compra a salvação, você não compra o direito de poder ser usado por Deus, você não compra na igreja o cargo, você não pode comprar isso. Você recebeu pela graça. E agora, se você recebeu, você entendeu, agora tudo que você faz é resposta daquilo que você não merecia. Se nós temos um coração grato, gracioso, tudo fica melhor. Como é que tem um crente que reclama do casamento e você não merecia a esposa que tem? Então ele olha para a esposa e fala: Senhor, eu não mereci essa mulher. Então não reclama. Aí a mulher olha para o marido e fala: esse é fruto da sua graça, eu nem mereci esse marido. Eu não merecia nem estar casado. Então acaba essa reclamação. Já viu o cliente que reclama da igreja? A igreja tem problema com um tanto de coisa. A igreja é uma comunidade de gente imperfeita. Aí por que o crente reclama da igreja? Porque ele não entendeu. Se ele olhar para a igreja e falar: eu não mereci uma igreja, eu não merecia estar aqui, ele não acha defeito nela. Essa igreja é maravilhosa, porque eu não merecia estar aqui. Eu não merecia nem ter uma igreja. O que eu merecia é... Aliás, se a gente for olhar pela lógica de Deus, a lógica de Deus ela é invertida, tá, irmãos? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, era justo? Era justo. Todo mundo merece o inferno. A justiça de Deus é que todos nós fôssemos condenados. Agora, se Deus salvar as pessoas que Ele está salvando, porque quem está indo para o inferno, se Deus decidir agora, vai todo mundo para o inferno, Ele está sendo justo. Por quê? Porque todos pecam.
Sim ou não? Agora, se ele decidisse a salvar, ou se ele decidisse revelar para alguém e salvar as pessoas, quem está sendo salvo porque merece? Não. Então, justo é ir para o inferno, injusto é o céu. Dentro da nossa perspectiva, a injustiça é alguém ir para o céu. Justo mesmo é todo mundo ser condenado. Então, quando a gente entende que é invertida a ordem, a graça de Deus faz mais sentido. Por quê? Eu não mereço. Então, por que alguns estão sendo condenados? Porque tenta merecer. Porque se entender e falar, eu não mereço, eu vou receber o pagamento da minha dívida, receber o pagamento da dívida, ok, estou salvo. Estou salvo por quê? Pela graça, mediante a fé. Não é pelo pagamento, não é por nada disso. Então, a nova aliança, ela exige, na verdade, fé. Qual que é a moeda da nova aliança? Crer. A moeda da antiga aliança é a obediência. É por isso que ninguém conseguia se sair bem nela. A moeda da antiga aliança, se você não obedecer, você vai ser punido. Agora a moeda da nova aliança é, você crê, e pela fé você anda em obediência. Amém? A obediência é a resposta da fé. É por isso que o Tiago ele diz, me mostra a sua fé, que eu vou te mostrar a minha fé por meio das obras. O que o Tiago está dizendo? Ele está Paulo não. O Tiago está dizendo você anda por meio da fé e a sua obra justifica a fé que você tem. Quem creu, obedece. Quem creu, anda em santidade. Quem creu, faz as coisas na obra de Deus. Quem creu, é isso. Porque não é porque eu estou fazendo que a minha fé está correta. Tá certo? Primeiro é uma fé correta para depois um comportamento correto. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu fiz. Aí o Tiago fala, me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha obra por meio da fé. Então, como que eu conheço alguém que está na nova aliança e foi salvo por meio da graça? Porque ele entende que foi salvo quando não merecia e agora, porque foi salvo, ele tenta andar em obediência. Ele faz o máximo possível para andar em obediência e esse é o princípio da nova aliança, tá? A bênção agora é recebida pela fé na obra de Cristo e não pelo mérito humano. Ninguém merece, mas somos abençoados em Jesus Cristo por meio da fé. Tem intervalo que hora, gente? Pode continuar? Então tá, vocês me avisam aí. A nova aliança estabelece uma nova identidade. Na lei, o homem era constantemente lembrado do seu pecado. A lei é apontar para a culpa. A nova aliança é apontar para a justiça. Tá? Na nova aliança, Deus te declarou justo. Pastor, eu não me sinto justo. Que bom que você não se sente. Porque realmente não é sobre sentimento. É sobre uma declaração. É um documento. Deus falou que você é justo. Tá? Você não precisa sentir. Por quê? Porque você não se tornou pecador no dia do primeiro pecado, mas também você não se tornou justo no dia da primeira obediência. A sua justiça não é a sua obediência. Agora, quem é justo anda em obediência. Na nova aliança, Deus te declarou santo. Então você é santo, você é justo. Na nova aliança, você foi feito filho de Deus. Isso é um poder, não é um mérito. Jesus falou, quem creu, João falou, quem crê nele recebeu o poder de se tornar filho. Na nova aliança, você é herdeiro. Qual que é a força de alguém para se tornar herdeiro? Herdeiro é quem é filho. Ué. O filho não precisa se esforçar para herdar, não. Ele é filho. É um direito dele. Então, na nova aliança, você foi feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Né? Na nova aliança, você foi aceito em Jesus. Eu sei que na nossa cultura a gente faz o apelo e diz quem quer aceitar Jesus. Mas na nova aliança, não sou eu que aceito, foi ele que me aceitou. Né? A gente fica oferecendo Jesus como se Jesus estivesse mendigando, não me aceita, porque se você não me aceitar, como é que eu vou ser Deus na sua vida? Não, Jesus não está pedindo para ser aceito, é Ele quem te aceita, é Ele que, por meio do sacrifício dele, Ele te recebe como filho, Ele perdoa os seus pecados, Ele te lava da sua culpa e Ele te recebe como filho. Então, a cultura não é, nós deveríamos fazer um apelo diferente, né? Será que tem alguém aqui que quer vir para Jesus para ser aceito por Ele? Né? Deveria ser assim. A gente fala, tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como Salvador de sua vida? Eu entendo que é verdade. Eu entendo que é uma cultura nossa. Mas deveria ser diferente. Será que tem alguém aqui que se arrepende hoje dos seus pecados e quer vir para ser aceito por Cristo como Filho de Deus? Essa é a realidade da nova aliança. Cristo nos aceitou quando nós não merecíamos. Né? Na nova aliança,
Há uma transformação interior. A lei conseguia controlar comportamento, e a lei consegue fazer isso. Mas na nova aliança, o Espírito transforma desejos. Então ele muda o seu desejo. Se quer mudar o comportamento de alguém, muda o desejo de alguém. Hoje nós estamos na era da saúde, né, gente? Se tem um negócio que está abrindo e está fazendo sucesso, é a academia. Por que a academia está fazendo tanto sucesso? Porque mudou o desejo da pessoa. Olha o que a mentalidade faz. Hoje, o que as pessoas mais querem é vida saudável. Como? Vamos para a academia, vamos fazer uma caminhada, porque mudou a cultura. A nova aliança mudou o desejo. Antigamente, ninguém queria saber de academia. O quê? Pagar para levantar peso e sentir dor? Isso parece incoerente. Mas mudou a mente, mudou a mentalidade, mudou o desejo, mudou o comportamento. Hoje as pessoas pagam para ficar em um ambiente cheio de gente levantando peso. Vai para casa, sente dor, gasta dinheiro com suplemento. Por quê? Porque na mente delas esse é o caminho certo para ter saúde. O que a nova aliança fez? A nova aliança mudou o seu desejo. Você desejava pecar antigamente, tudo que você desejava era pecar. Aí o que o Espírito Santo faz? Você veio para Cristo, creu na obra dele, recebeu a salvação, ele agora coloca em você um desejo de ser santificado, um desejo de andar santo. Agora você até tem inclinações para o pecado, mas você deseja agradar a Deus. Mudou o desejo. Se muda o desejo, não precisa colocar uma lei nova. Não comerás pizza. Como é que você vai chegar para um cara que está na academia e vai colocar não comerás pizza? Não, não precisa. Ele entendeu, peraí, eu estou me esforçando para perder peso. Eu vou sair daqui da academia e vou tomar um copo e sair comer uma pizza? É perda de tempo. Então mudou o desejo. O não comerás pizza, acabou, não precisa de uma lei para ele. Agora ele entende, não, eu posso. Né? Falando da pizza, tá? Não falando de pecado, não. Eu posso comer uma pizza. Lá no final de semana, eles falam, tem o dia do lixo. O que é o dia do lixo? É o dia que ele vai tirar um dia na semana para comer uma comida que vai com alta caloria, mas segunda-feira ele está lá de novo. Aí ele se regra segunda, terça, chega lá no sábado, ele come uma pizza, come um hambúrguer, come um churrasco. Né? É isso aí. Aí o que acontece? Na nova aliança, o que o Espírito Santo fez conosco? Ele mudou, ele nos deu consciência do que o pecado faz. Agora, você vence o pecado não é pela sua força. Você vence o pecado porque a sua mente, a sua natureza foi transformada. Não é que você parou de ter inclinação. Se você ficar flertando com o pecado, você vai cair. Você vai ceder ao pecado. Só que a sua nova natureza agora colocou dentro de você um desejo de não caminhar mais no pecado. Agora o pecado é um acidente. Quando você toma um acidente, você fala, Senhor, tem misericórdia, errei. Por quê? A maior prova de alguém que nasceu de novo não é falta de errar, porque errar vai errar. A maior prova que alguém nasceu de novo é que ele não se sente bem pós errar. Ele não se sente confortável apesar de errar. Ele erra e ele fala, Senhor, errei. Ele erra com o irmão e fala, irmão, errei com você. Ele erra com alguém e fala, errei. Ele não está livre de errar. Mas ele não vive errando, ele não vai viver na prática. É por isso que João diz que aquele que nasceu de novo não anda na prática do pecado. Ele não anda, por quê? Porque o que habita nele é a divina semente. Ele não vive na prática do pecado. Ele peca? Peca. João falou, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Ele peca, mas ele não vive no pecado. Ele não vive nessa prática, porque a prática não faz mais parte dele. A prática é um erro, é um acidente, é um erro de percurso, é um trupicão. Chutou a pedra, errou, machucou o dedão, mas ele não vai viver chutando. Hein? Ninguém vive chutando pedra, acontece. É um erro que, infelizmente, você está sujeito a ele. Então, a nova aliança não é um controle de um comportamento, é uma mudança de coração, é uma mudança de natureza interior. O cristão não obedece para ser amado, ele obedece porque ele já foi amado por Deus. Eu entendo isso. Então, o que eu preciso fazer para Jesus me amar? O que eu fiz que Jesus olhou para mim e falou assim, nossa, o Léo é gente boa, vou trazer ele para a igreja, porque está faltando na igreja alguém igual o Léo. O que eu fiz? Nada. Quando ele me achou, eu estava terrível. Entendeu? Sabe de uma coisa? Você não é a pessoa que completa. Acredite em mim. Talvez a igreja estaria melhor sem você. Sem os defeitos que você tem, a igreja caminharia melhor. Mas, porque Deus te amou, porque Ele amou você de uma maneira tão profunda, tão extravagante, Ele decidiu te amar e te colocar em uma comunidade chamada igreja.
e fazer de você um representante dele. Alguém que fala em nome dele. Nós somos a igreja de Jesus, não é porque a gente é bonzinho. Nós somos a igreja de Jesus porque Cristo nos aceitou, nos perdoou, nos justificou, nos santificou, nos redimiu, comprou para ele e nos introduziu na obra que é dele. Fazer parte da igreja é igual um menino ajudando o pai a lavar carro. Já viu criança ajudando o pai a lavar carro? É uma diversão. O pai ensaboa de um lado, aí o menino vai lá com a mangueira, joga a mangueira, molha onde está sujo ainda. Aí quando o pai acabou de molhar o outro lado, o menino vem e passa sabão do lado que o pai acabou de lavar. O pai não está corrigindo o menino está ajudando? Não, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Mas é uma santa diversão. É uma comunhão. Então na igreja, não é que a gente está fazendo a igreja ser melhor. Quem é que tem a estratégia de ser a boa igreja? Poxa vida, eu recebi uma estratégia de Deus de ser a melhor igreja do bairro. Está enganado, não tem isso. Né? A igreja, ela tem a sua multiforma, cada igreja funciona de um jeito, cada pastor tem o seu jeito de ser, cada comunidade tem as suas peculiaridades, seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Não tem igreja melhor do que a outra. Todo mundo está cooperando para o único reino, para o mesmo caminho. O que nós mais fazemos, nós mais atrapalhamos do que ajudamos, mas Deus está se divertindo com a gente. Fazendo parte da obra que é dele. Tá certo? A igreja não tem um propósito. Qual que é o propósito da igreja? Não tem. Na verdade, o propósito é Deus, e Deus deu para a igreja o privilégio de participar do propósito que é dele. Qual que é o propósito de Deus? Salvar pessoas, trazer uma família, formar filhos segundo a imagem de Cristo. Paulo diz que todos nós fomos predestinados a sermos a imagem do seu filho. O propósito de Deus é gerar filhos à imagem de Jesus. O apóstolo Paulo diz, até hoje eu sofro com dores de parto até que Cristo fosse gerado em vós. Por quê? A igreja está participando disso. A igreja está fazendo parte daquilo que Deus está construindo. Tá? Deus continua trabalhando e nós estamos trabalhando com ele. Então, o cristão, ele não é abençoado, ele não é aquela pessoa amada pelo seu comportamento. Não, ele é amado apesar do seu comportamento. Agora, o seu comportamento muda porque ele recebeu o amor de Deus. Ele obedece porque já foi amado e muito amado. Amado no que não merecia. E acredite em mim, depois de 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, você vai descobrir que tem pecados que você luta com eles a vida inteira. E talvez você não venceu até hoje. Você fala, Jesus, desde que eu converti, que eu tenho essa espinha na minha carne aqui, esse negócio não sai. De vez em quando eu estou voltando no mesmo lugar, caindo nas mesmas coisas. Sabe por quê? Exatamente para você entender. Você não foi amado o dia que você venceu tudo. Você foi amado quando você estava muito sujo. E agora Deus está te limpando, regenerando, trabalhando em você, porque Ele te amou com amor eterno. E Ele decidiu se revelar para você. A obediência na nova aliança deixa de ser obrigação e passa a ser uma resposta de amor. Tá? Então, como filhos naturais, se um filho obedece o pai só por obrigação, quando o pai está longe, o filho é desobediente. Agora, quando o filho decide não desonrar o pai porque ama o pai e recebe o amor do pai, esse filho você pode sair, entregar a chave da casa na mão dele. Você pode ir para a praia e você vai voltar e ele não fez uma festa lá com os amigos, não fez bagunça, não fez nada de errado. Por quê? Porque ele aprendeu, a minha obediência com o meu pai é porque eu amo meu pai e o meu pai me ama. A mesma coisa é a vida da igreja. Eu ando em obediência porque não é porque eu tenho uma lei doutrinária pesada sobre mim. Eu ando em obediência porque eu fui amado e tão amado que agora eu não quero entristecer aquele que me salvou. Tem gente na igreja que não cometeu um adultério ainda porque é feio. Não teve oportunidade. Acredite em mim. Tem gente que ainda não chutou o pau da barraca na igreja porque ele não teve oportunidade. A primeira oportunidade que tem, ele pisa na bola. Por quê? Se ele estiver sozinho, tem gente que não pode viajar distante do cônjuge, não pode estar sozinho com ninguém, não pode estar sozinho com o celular na mão, porque faz besteira. Agora, por que faz isso? Porque teve oportunidade. Então, não confunda falta de oportunidade com obediência. Obediente é aquele que teve oportunidade e decidiu não pecar. Esse é o obediente. O obediente não é aquele que não fez porque não teve oportunidade. Se te dá oportunidade, o que você faz? Obedece ou não obedece? Então, o amor a Deus e o amor de Deus por nós é que nos faz a cada dia viver uma vida
coerente com aquilo que nós falamos. O maior problema da nossa geração, e não da nossa, de toda a geração de cristãos que já passaram pela vida da igreja, é o discurso. Nós temos um abismo entre o discurso e a realidade. Por quê? Porque a gente tem o costume de falar algumas coisas e fazer outras. Então, quando é que a gente está agradando a Deus? É quando existe uma coerência com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Porque o discurso pode ser bonito e o comportamento pode ser inadequado. Na nova aliança, o importante não é aquilo que você se esforça para ser, é aquilo que realmente é a sua natureza. Você nasceu de novo. Não combina com você certos comportamentos. Lá na igreja, os irmãos falam um tanto de coisa. Eu falo, irmão, muda o bicho. Falou santo, ovelha, ou enviado, ou bênção de Jesus. Por quê? Porque a gente não precisa agora, a cultura lá de fora, ela não tem que estar impregnada em nós, e nós não temos que ficar nesse desespero, porque é só uma mudança de mentalidade. Muda a mentalidade, muda, estabelece o seu relacionamento com Cristo, e aí você vai ver que as coisas vão sendo alteradas normalmente. Não é por esforço, é por revelação da palavra, é por caminhar com Jesus. Amém, gente? A nova aliança é uma aliança de acesso. Acesso. Antes, na antiga aliança, você precisava de um sacerdote, de um templo, de um véu e de sacrifício constante. Na nova aliança, você é o sacerdote. Então, presta atenção. Não é o pastor, não é o líder, não é alguém que te dá acesso a Deus. Agora, todo crente tem acesso. Por quê? Porque a igreja é um reino de sacerdotes. O apóstolo Pedro ele diz que Deus constituiu um reino de sacerdotes. Então, eu não sou mais sacerdote do que a minha irmã. Eu não estou mais perto de Deus que você. Você está na mesma posição. Nós só temos funções diferentes, responsabilidades diferentes, chamados diferentes. Mas a posição é a mesma. O padrão da nova aliança é: tenha a cada um como superior a você mesmo. Então, por que eu sou submisso ao meu pastor? Porque ele é superior a mim. Mas por que eu sou submisso ao meu irmão também? Porque meu irmão também é superior a mim. E eu também sou superior a todos. Essa é a lógica da nova aliança. Então, quem é o grande na igreja? O grande na igreja é todo mundo, é quem serve. Olha só qual que é a mentalidade. A mentalidade da nova aliança, o maior no reino de Deus é o que lava o pé. É o ministério de Jesus, uma bacia e um avental. Agora, quem é o cara que tem a bacia e o avental? É o líder. Ele lava os pés dos outros, mas vai ter hora que é os outros que lavam o pé dele. Por que o Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele? Porque senão o Pedro também era obrigado agora a lavar o pé de todo mundo. Pedro falou: se eu não lavar meu pé, Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Por quê? Porque se Jesus sendo o maior, ele sendo o Senhor, lavou o pé do seu discípulo, quem é o discípulo agora para não lavar o pé do outro? Tem que lavar. Então não tem ninguém grande na igreja. Os ministérios, os chamados são específicos. Pastores, mestres, profetas, apóstolos, né? Então, são chamados específicos, mas não são posições. Né? Não é patente. No reino de Deus não tem patente. Quem é maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é o servo. Né? Então, na verdade, as funções eclesiásticas são responsabilidades. Né? Então, o pastor, o mestre, o apóstolo, o evangelista, todas essas são funções eclesiásticas que vão prestar conta para Deus. Né? Aliás, o apóstolo Paulo até fala: se você almeja um negócio desse, pensa direitinho. Porque é só louco para querer ser pastor. Só doido. Por quê? Porque pastor é problema. Né? Pastor é dar conta da vida de todo mundo, do pobre de todo mundo, e tem que prestar conta para Deus ainda. Né? É um negócio arriscadíssimo, né? Se fosse olhar bem, não deseja esse negócio, porque é uma coisa muito séria. É um negócio. Nós somos formador de opinião, o que a gente fala gera opinião, gera comportamento. Então, se a gente ensinar errado, vamos ter que prestar conta para Jesus. Ele falou: o que você fez com a igreja, que não é sua? O que você fez com o povo, que não é seu, é meu? Né? Então, essa é uma responsabilidade que nós temos, que é melhor se você puder não ter. Né? Mas se teve, faça com zelo, porque aí também há um galardão para quem cuidar daquilo que é de Jesus com zelo. Deu um intervalo? Fechou, gente.
Vamos lá, irmãos. Vamos lá que a gente tem 45 minutos. Então a gente estava falando que a nova aliança é uma aliança de acesso, né? Então antes, na antiga aliança, você tinha que ter um sacerdote que ia fazer o caminho, né? O sacerdote, ele é aquele que fazia o caminho do céu, da terra para o céu, né? A gente fala que sacerdote e profeta são caminhos inversos, né? O sacerdote é o que leva da terra para o céu e o profeta é o que traz do céu para a terra, né? Mas sempre na antiga aliança era um caminho onde você precisava de alguém para acessar. Na nova aliança, o nosso acesso é por meio de Jesus Cristo. O sumo sacerdote é Cristo e ele fez de todo crente um sacerdote. Então, você tem acesso a Deus tanto quanto qualquer cristão, tá? Você tem acesso direto. Você precisava de um sacerdote, de um templo, de um véu e de sacrifício. Hoje, você é o sacerdote, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu gosto de brincar dizendo, no céu, você não vai estar mais perto de Deus do que você está agora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então, você anda com o rei na barriga, né? Eles falam que o povo anda, acha que tem o rei na barriga. Tem, crente. O rei habita em você, ele mora dentro de você. Deus é um Deus residente. Deus decidiu morar dentro de todo cristão. Por quê? Você foi feito templo do Espírito Santo. Agora o véu foi rasgado. Só que o véu, ele foi rasgado quanto? A Bíblia fala como que o véu foi rasgado. É de baixo para cima ou de cima para baixo? Não, de cima para baixo. Porque o véu não é a ação do homem. O véu é a ação de Deus, né? Quem rasgou o véu foi o próprio Deus. Então, o acesso foi liberado. O sacrifício agora não é o que você faz. O sacrifício é Cristo, tá? Então, você tem livre acesso diante de Deus. Você não precisa mais a história de vou entrar na presença de Deus. Você vai entrar, que dia que você saiu? Eu vou entrar na presença do Senhor. Que você saiu. Então você não sai, você vive com ele, você dorme com Deus, você acorda com Deus, você vai com Deus, você vê com Deus, você trabalha com Deus, você está o tempo inteiro na presença dele. Você não tem vida dupla, não tem esse negócio aqui, entrou aqui no prédio, você está com Deus, saiu daqui, Deus ficou aqui. Não, Deus está habitando em você, o acesso está liberado, está livre, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote, o véu já foi rasgado. Então, na nova aliança, acabou o conceito de que você precisa fazer alguma coisa para acessar. Não, o acesso foi liberado por meio de Cristo. Ele é o novo e vivo caminho, tá? O acesso é permanentemente liberado. Agora você pode o tempo inteiro, qualquer lugar você ora e Deus ouve, qualquer lugar o céu está aberto sobre você. Se os céus estão abertos sobre Cristo, o céu está aberto sobre você, porque você está em Cristo. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu, eu gosto de usar o exemplo da mulher grávida. Se uma mulher grávida foi na praia, o neném que está dentro do ventre dela foi. Se ela andou de avião, o neném que está dentro do ventre dela andou de avião. Se ela comeu chocolate, o menino que está dentro dela comeu chocolate. Por quê? Porque ele está dentro dela. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, introduzidos. Você está dentro de Jesus. Então presta atenção, tudo que diz respeito a Jesus diz respeito a você. Tá? Se o céu está aberto sobre Cristo, está aberto sobre você. Se Deus ouve a Cristo, Ele ouve você. Se o Cristo é abençoado, você está no Cristo, você também é abençoado. Por quê? Porque você está em Cristo, dentro dele, introduzido numa obra que é dele. A nova aliança é você em Cristo Jesus. Né? A nova aliança é a aliança de justiça. O homem não produz justiça, né? Ele recebe a justiça de Cristo. Romanos 5,17 diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque você está em Cristo. Na nova aliança, a aliança da justiça de Deus é um presente, não uma recompensa. Você não recebe uma recompensa de Deus, você recebeu um presente, tá? A nova aliança é uma aliança eterna. Então, quando é que você sai da nova aliança? Quando você peca? Não, a nova aliança é uma aliança eterna. Você não vive no pecado.
Por quê? Porque você está numa aliança eterna. Ela não pode ser anulada, ela não pode ser destruída, tá? Ela é fundamentada na fidelidade de quem? De Jesus. Jesus não é infiel, ele vai permanecendo fiel. Ele permanece fiel, apesar de nós. A segurança da nova aliança, ela está na fidelidade de Jesus Cristo. Agora, quando é que Jesus deixa de ser fiel? Nunca. Então, se eu estou na nova aliança e o meu acesso a Deus é por meio de Jesus, quando é que eu deixei de ter acesso? Nunca. Eu só perco o acesso se eu saio debaixo da cobertura de Cristo. Então, na nova aliança, a gente muda muita coisa. A gente para de chamar plataforma de altar. Eu sei que isso pode chocar, mas isso aqui é plataforma. Plataforma é plataforma. Eu já fui pregar em algumas igrejas, por exemplo, eu fui pregar há uns meses atrás, eu fui pregar numa igreja, fui convidado para pregar na... Eu nunca imaginei que eu ia ser convidado para pregar na Deus é Amor. Aí é claro, quando eu fui pregar na Deus é Amor, fui de terno, gravata, respeitando a liturgia daquela igreja, porque tem que ter sabedoria. Cheguei lá, as irmãs falaram, pastor, o senhor tira o sapato? Eu falei, tiro. Tirei o sapato, veio lá as irmãs, jogou óleo no meu pé, consagrou meu pé para eu subir no altar. Ok. Respeitoso, preguei, tudo certo, fui embora, não tem nada, não me agrediu em nada. Só que eu imagino o seguinte, essa não é o entendimento correto. Lá eles têm até um cercadinho no altar, né? Por quê? Porque a criança não pode subir ali. As pessoas não podem subir. E eu entendo, eu respeito qual é o temor dos irmãos ali. Só que o altar, isso aqui não é altar, irmão, isso aqui é uma tribuna. Isso é um lugar elevado para que o pastor ele possa falar e as pessoas possam ver o pastor. Isso é tribuna. Tribuna não é mais santo do que aqui. Então preste atenção. Deus fez da nossa vida o seu altar. Altar é lugar de sacrifício. Então se não é a sua vida o lugar de sacrifício, aqui também não é. A gente não está matando bicho mais, né? Eu entendo quando... o altar, eu entendo, tá? Super respeito. Só que altar é o seu coração. É a sua vida que deve ser um sacrifício vivo a Deus. É o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O que está no altar? Sua vida. Seu sacrifício vivo. A tribuna é a tribuna, tá? E está tudo certo. O prédio é santo? Não. Imagine que essa igreja que vai crescer assustadoramente, Deus vai ter muita gente para ser salva aqui, e o pastor vai ter um problema que não vai caber aqui mais. Ele vai ter que começar a fazer 2 cultos num domingo, 3 cultos, não vai caber gente aqui mais, ele tem que olhar um outro lugar maior para alugar para fazer os cultos da igreja. Esse lugar aqui, ele vai ser o quê? Qualquer lugar. Se o dono decidir agora alugar para um salão de festa, é salão de festa. A igreja não é o prédio. A igreja é a comunidade que se reúne. O prédio é o lugar onde a igreja se reúne. Por isso que a igreja ela é flutuante. A igreja pode fazer um culto numa escola. Aquela escola se torna santa por quê? Porque a igreja chegou. Esse ambiente se torna santo não é por causa do nome que tem. Não é porque tem uma cruz. Esse lugar se torna santo porque você está aqui, o outro está aqui. A igreja chegou aqui. A igreja é santa. O prédio não. A igreja santifica onde ela chega. Quando a gente entende esse conceito, a casa se torna santa. Por quê? Porque a sua casa, a igreja pode se reunir na sua casa. Então, quem é a igreja na sua casa? É o marido, a mulher, as crianças ali, santifica aquele lugar. Então, você pode ser igreja em qualquer lugar? Sim e não. Você não é igreja sozinho, você é igreja na comunidade. É a comunidade que faz aquele lugar ser uma igreja. Então, quando nós estamos aqui em comunidade, essa é a igreja de Jesus. Sozinho ninguém é igreja. Não, eu sou a igreja de Jesus sozinho. Não, sozinho não. Você é a igreja de Jesus porque você faz parte de uma comunidade. Por isso você precisa congregar. A igreja é uma comunidade. Agora, o prédio é a igreja? O prédio é o prédio da igreja. A igreja se reúne aqui. Mas a minha oração é que a igreja cresça muito e tem que ter um outro prédio maior do que esse, né? Aí, um lote, põe uma tenda, faz os cultos ali. Então, atende a igreja. Não, mas se é um campo aberto, o campo é a igreja. O Billy Graham fazia as cruzadas no estádio, o estádio virava a igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde a comunidade de fé se reúne. Ali é a igreja de Jesus. Então, a gente sai daquele lugar de ter um lugar fixo e nós nos tornamos a igreja. Então, quando você se torna a igreja, você é a igreja andando de Uber, você é a igreja
no ônibus, você é igreja na faculdade. Aí você entende que ser igreja não é um lugar fixo, ser igreja é um comportamento. Então você é igreja por onde quer que você vá. Na nova aliança, nós temos o acesso, nós somos sacerdotes, nós somos um povo de propriedade exclusiva, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo, o véu foi rasgado e nós temos acesso e nós recebemos ou entramos diante dele por causa do sacrifício que ele ofereceu. Amém, queridos? Então, o que é a doutrina da nova aliança? A nova aliança é que o sangue foi derramado, pagou pelos meus pecados, me deu livre acesso à presença dele e agora eu entro todo dia. Na verdade, eu acordo nela, eu durmo nela, eu vivo nela. Amém? Por que o diabo não toca na igreja? Porque o diabo não toca em Cristo. Eu sou a igreja de Jesus, você não é a igreja de Jesus? Pronto, acabou. Certo? Do diabo. Por quê? Porque o diabo não toca em Cristo. Se o diabo não toca em Cristo, ele não toca em mim. E se tocar, com permissão de Deus. Deus tem um propósito. Né? O Lutero dizia que o diabo é o cão, ele é o cachorro na coleira de Deus. Ele só faz quando Deus permite. Né? Então, o que acontece? Na nova aliança, nós somos o povo que tem acesso integral à presença de Deus. Integral. E quem libera o acesso? Quem libera o acesso é Jesus Cristo. Por isso que eu falei com vocês na semana retrasada sobre a questão fugiu a palavra, gente. Da cobertura espiritual. Né? Quem é a nossa cobertura? É Cristo. Nós nos submetemos a todos, mas somos cobertos por Cristo. Sempre por Cristo. Os pastores são cobertos por Cristo. Pastores estão debaixo da autoridade de Cristo. A igreja está debaixo da autoridade dos pastores que estão debaixo da autoridade de Cristo, mas todo mundo é cristão e todo mundo está debaixo de Jesus Cristo. Nós somos uma comunidade de fé. Quando a Bíblia diz nós somos uma comunidade, o que é comunidade? É a comum unidade. A comum unidade. Todo mundo tem tudo em comum. Qual que é a igreja de Atos? Era uma igreja que tinha tudo em comum, respeitando cada um o seu próximo, amando cada um o seu próximo, cuidando cada um do seu próximo, e entendendo que cada um exerce um papel fundamental na obra de Deus. A igreja de Atos ela é impressionante porque um homem cheio do Espírito Santo cuidava de cesta básica. Olha só, quem era o cara ungido por Deus na igreja? Quando os primeiros diáconos são levantados na igreja, eles tinham uns critérios. Temente a Deus, ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Cuidar de cesta básica. Porque na igreja, até as coisas mínimas, que parecem menos importantes, precisam ser feitas por gente cheia do Espírito Santo. E quem eram aqueles homens cheios do Espírito Santo? Qual que era a função deles? Cuidar de cesta básica. Agora era importante? Claro que era, porque enquanto eles cuidavam da cesta básica, os apóstolos podiam cuidar da pregação da palavra. Por isso que as funções na igreja, elas são importantes, cada um no seu lugar, funcionando do jeito que tem que funcionar. Na nova aliança não tem ninguém mais importante que o outro. É um corpo bem ajustado, totalmente ligado, de juntas e medulas. Não pode o dedinho falar que é mais importante do que o dedão. Todo mundo está na mesma função, fazendo a mesma coisa. Se você perder o polegar, você não consegue segurar nada. Então o polegar é importante? Claro que é. Mas ele é maior do que o mindinho? Não é. Ele é mais... Não, cada um cumprindo o seu papel dentro da sua função eclesiástica e está tudo certo. E todo mundo é a igreja de Jesus. Na nova aliança, irmãos, o que a gente precisa entender? Cristo estabeleceu o padrão. E qual que é o padrão? Todos nós, debaixo da autoridade de Jesus, estamos fazendo a obra de Jesus, trabalhando para Jesus, para que a glória seja de Jesus. O apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. E ele diz: os homens vos considerem como ministros. O que é ministro? Ministro é o contrário de maestro. A igreja não tem maestro, a igreja tem ministro. O que é o maestro? Maestro é o cara que está com a batuta, só dá ordem. Na igreja não tem maestro, a igreja tem ministro. O que é o ministro? A palavra ministro é ruperetes, no grego. Ruperetes são escravos que estavam sentenciados à morte e decidiram remar nas embarcações.
Quem eram os Ruperetes? Os Ruperetes eram aqueles escravos que o Império Romano decidiu dar a eles o direito de viver. Agora eles eram enviados para as embarcações de Roma e eles remavam nas embarcações. Já viu os filmes medievais que tinham os escravos que ficavam lá no poço do barco remando? Ninguém via eles, mas eles estavam remando. Então na igreja nós somos chamados como aqueles servos que remam. Por quê? Porque recebemos a vida. E por gratidão, estamos remando a obra, remando no reino de Deus. Então Paulo diz que os homens vos considerem como ministros ou ruperetes, remadores no reino de Deus, né? E que dispenseiros, a palavra dispenseiros é a mesma palavra de oikonomos. Oikonomos no grego é a palavra que derivou do nosso vocabulário economia. O que é o oikonomos? O oikonomos é o mordomo. Então, nas casas, nas fazendas antigamente, tinha um lugar que guardava todos os mantimentos. E quem tinha a chave daquele lugar era o oikonomos. Era o dispenseiro. Quando a cozinheira ia lá e falava, eu preciso de arroz, feijão e eu preciso de carne para fazer o almoço. O Peretes, que é o oikonomos, ele ia lá, pegava a chave da despensa, abria a despensa, dava o que aquela cozinheira precisava e trancava de novo. Porque só ele tinha acesso a entregar, a entrar na despensa e entregar o que aquela pessoa precisava. O que a Bíblia fala que nós somos é isso. Servos, ministros, dispenseiros da graça de Deus. Então nós somos o povo que pode entrar na dispensa da graça, pegar o que o homem precisa e dar para ele. Nós temos a palavra da reconciliação, nós temos o que a humanidade precisa, somos nós que temos o acesso à dispensa de entrar no lugar, pegar o que precisa ser pego e entregar para as pessoas. Agora nós temos esse acesso por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Olha só a posição que nós estamos. Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus. Se a gente perguntar, aonde Deus estava quando Cristo estava na terra? Paulo responde, Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando com quem? Consigo mesmo o mundo. Não imputando os seus pecados, mas ele deu a nós a palavra da reconciliação. Então, se tem um ministério que todo crente tem hoje, é o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Você só pode reconciliar alguém que tinha amizade e se tornou inimigo. O que é um reconciliador? Tinha dois amigos que tinham amizade, brigaram, tiveram uma desavença. Aí vem o reconciliador. É o juiz de paz. É aquele que diz, fulano, vamos conversar? Olha só, você errou nessa parte, vocês precisam fazer aliança de novo, vocês são amigos há tanto tempo, vamos reconciliar? Aí ele traz amizade de novo. Esse é o reconciliador. Agora, o que Paulo está ensinando? É por isso que Jesus Cristo, ele era 100% homem e ele era 100% Deus, porque ele veio para reconciliar. Só um homem podia pegar na mão da humanidade, entender a queda da humanidade, entender a fraqueza da humanidade, entender o que a humanidade pensa, e somente ele, como Deus, ele podia pegar na mão de divindade. Por isso que ele vem com a natureza divina e ele vem num corpo humano. Ele sofreu o que o homem podia sofrer, ele entendeu a fraqueza humana, sem pecado, mas ele entendeu o que o homem sofria e agora ele pega na mão da humanidade. E ele, como Deus, ele pega na mão da divindade e faz reconciliação. Só por isso que Jesus é homem e é Deus, porque como homem ele entende o lado da humanidade e como Deus ele entende a parte da divindade e faz amizade de novo. Deus estava em Jesus Cristo reconciliando com quem? Consigo, o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então, quando Cristo vem na natureza divina, dentro de um corpo humano, o que ele está fazendo? Eu estou descendo na humanidade para entender a mente da humanidade, para pagar pela humanidade, para ser o representante da humanidade, mas eu venho como Deus, com a mentalidade de Deus, a natureza divina, com a santidade divina, para trazer amizade entre o homem e Deus de novo. Imagina se você e eu, se você recebesse a missão agora de convencer imagina se Deus te colocasse diante de um grande formigueiro e falasse assim, você precisa convencer esse formigueiro de que eu existo. Qual era a única possibilidade? Você teria que se tornar formiga para falar na linguagem da formiga.
para a formiga te entender, você saber o que é viver num formigueiro, sofrer como um formigueiro, entrar num formigueiro, o calor do formigueiro, a fraqueza do formigueiro, para você falar com a formiga, olha, eu sou Deus, eu sou homem, aquele ser humano grandão que você imagina que pode te exterminar agora, mas eu decidi ser formiga para fazer de você formiga um filho do homem. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus se humilhou, ele se rebaixou, ele se esvaziou, assumiu forma de homem para vir no nível da humanidade, conversar com a humanidade, interagir com a humanidade e mostrar que a humanidade pode se tornar filho de Deus. Estou dando um exemplo formigueiro só para você entender, não sei nem se eu fui feliz nesse exemplo. Tá? Mas olha só, a divindade desceu na humanidade. Paulo, quando vai escrever aos Filipenses, ele explica isso. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o direito de agir como Deus, mas antes se esvaziou. Assumiu a forma de homem, e como homem foi servo, e como servo foi obediente até a morte. Pelo que Deus o exaltou, e deu a ele o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então, o que Deus fez em Jesus Cristo? Deus estava em Jesus Cristo se humilhando, se esvaziando. Onde é que foi o esvaziamento de Deus? O esvaziamento de Deus não foi deixar de ser Deus, foi entrar num corpo de carne. Imagina se o Criador de todo o universo se submeteu a entrar num corpo de carne, ficar 9 meses na barriga de Maria, nascer, ter que tomar leite, ter que aprender a falar, ter que ser trocado fralda, ter que ser carregado no colo, aprender a engatear, andar sendo Deus. Crescer, ter que ser obediente como um filho era para os pais, até assumir o momento que tinha que se manifestar como Deus. Isso é um esvaziamento. O maior exemplo de humildade é Deus entrar na carne, para entender as aflições que um corpo de carne tem, para entender a fraqueza que um corpo de carne tem. Então Jesus teve fome. Jesus sabe o que é ter fome. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus, ele veio para entender a mente humana. Não que ele não conhecesse, mas ele se esvaziou e ele falou, vou lá entender o que o homem passa. O que é sentir a dor. Como Deus, ele não sentia dor. Como Deus, ele não tem fraqueza. Como Deus, ele não sente arrepio de medo. Como Deus, ele não tinha pavor. Como Deus, ele não sentia isso. Mas como homem, ele veio para sentir. Como homem, ele sabe dizer o que é ter a alma angustiada. Como homem, ele sabe o que é ser esbofeteado. Como homem, ele sabe o que é ter o pecado tentando e ele não poder ceder. Por quê? Porque ele sabe o que é ser homem para que ele pudesse interceder pelos homens. Ele é o representante da humanidade. Então, o que é a nova aliança? A nova aliança é o Cristo a vir como o segundo Adão. O Adão era o representante da humanidade, falhou. No jardim, o Adão perdeu o controle ou perdeu a autoridade da humanidade, mas o Cristo no jardim restabeleceu de novo. Deus recriou o ambiente de novo para o Cristo vencer como homem. Jesus Cristo não venceu o diabo como Deus. Ele venceu o diabo como um homem perfeito. Por isso, como um homem perfeito, ele é o primeiro homem que entra no céu com o corpo glorificado. Para ele abrir o acesso aos outros filhos de Deus que vão entrar também sendo glorificados. O Cristo venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo como homem. Isso é loucura. Porque se Jesus vem apenas como divindade, ele não poderia representar a humanidade. O diabo ia dizer, peraí, mas você veio como Deus, hein? Como Deus você já me venceu, hein? Se você quer comprar a humanidade, vem como homem. Vamos lutar como homem. Eu vou te tentar, as tentações serão tentações humanas. Por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecar.
Agora, qual que é a diferença de Cristo para nós? Porque o Cristo não tinha natureza de pecado. Nós temos. Você não consegue não pecar. Cristo, ele tinha a opção de não pecar. A imagem do Adão. O Adão tinha o livre-arbítrio. Por quê? Porque o Adão, ele não tinha natureza de pecado. Ele recebeu a natureza de pecado porque pecou. O Cristo também não tinha natureza de pecado. Por isso ele não nasceu de homem, ele nasceu do Espírito. Ele tinha só a natureza do Espírito. Ele não tinha natureza de pecado. Mas o diabo tentou ele na mesma essência que tentou o Adão. Se você comparar a tentação do Éden e a tentação do deserto, ela tem a mesma origem. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é a mesma coisa, né? Então, qual que é a tentação do Éden? O Senhor chega para o Adão e para Eva não, ele falou para o Adão que falou para Eva. Deus, quando fala para o Adão. E ele diz, Adão, você pode comer livremente todo fruto, só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você vai morrer. Ponto. Resolvido. O Adão falou para Eva, ok. Então, quando o diabo vai conversar com a Eva, o que ele fala para ela? É verdade que você não pode comer de nada? Olha a distorção da verdade. Ela disse, não, eu posso comer, eu só não posso comer da árvore que está no centro do jardim. Ele disse, por que você não pode comer? Porque o Senhor falou que se eu comer eu vou morrer. Ele disse, não, você não vai morrer. Você vai se tornar igual a Deus. Agora, preste atenção. A Bíblia diz que o Adão e a Eva foram feitos segundo a imagem, conforme a semelhança de quem? Eles já não eram iguais a Deus? Qual que é a tentação do diabo? Se esforce para se tornar igual a Deus. Prove para mim que você é aquilo que Deus diz que você é. Então, a queda, a gravidade da queda não foi comer do fruto proibido. A gravidade da queda foi duvidar daquilo que Deus disse que eles eram. Entenderam? A queda da tentação é duvide daquilo que Deus diz que você é. Ele diz que você é a imagem e semelhança dele. Prova que é. Então, quando eles tentam provar, eles estão dizendo Deus é mentiroso. Isso é incredulidade. Agora, qual é a tentação de Jesus? Jesus batizado no Rio Jordão. O Espírito vem, o céu se abre, ouve-se uma voz que diz, esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Aí o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Qual é a primeira pergunta da tentação? Se tu és o filho, transforma a pedra em pão. O que ele está tentando fazer com Jesus? Prova que você é aquilo que Deus diz que você é. Se Jesus tenta provar, caiu. Então, a origem da tentação é a mesma. Tenta provar aquilo que Deus diz que você é. Agora, preste atenção. A tentação sobre nós não é a mesma coisa? Se você fosse filho de Deus, você não estava passando por isso. Prova que você é filho de Deus. Então, você tenta obedecer o máximo possível para tentar provar para o diabo. Você não precisa provar, ele já falou que você é. Você não precisa provar que você é justo. Você foi considerado justo. Você não precisa provar que você é santo. Você foi estabelecido como alguém santo diante de Deus. Você só precisa andar na altura do que você é. Você não tem que provar nada para o diabo. Você só precisa caminhar na realidade que você é na nova aliança. Na nova aliança, você foi feito justo, você foi feito santo, você foi feito filho de Deus. O filho de Deus não precisa provar que é, ele é e pronto, acabou. Você não foi feito filho de Deus pela perfeição. Você foi feito filho de Deus em Jesus Cristo. E Jesus Cristo já é tentação. Quando é que o diabo nos tenta? Quando é que o diabo alcança vantagem sobre nós? Quando ele tenta ou ele nos acusa de você, de repente, estar passando por alguma coisa, mas você não é tão filho de Deus assim. Se você fosse filho de Deus, você não tinha feito isso. Se você fosse filho de Deus, você não ficava desempregado. Se você fosse filho de Deus, o que ele quis dizer para Jesus? Você está com fome? 40 dias jejuando e orando, está com fome. O texto é claro. O texto diz, tendo Jesus fome, veio o tentador e disse, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para ele? Satanás, o pão me alimenta, mas o que me alimenta é a palavra de Deus. No tempo certo, Deus vai me dar pão. Depois, o segundo nível da tentação é, olha só, se você se prostrar e me adorar, te dou tudo. Jesus falou, mas está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e prestará culto somente a Ele. O terceiro nível é, olha todos os reinos, olha tudo, pula daqui do pináculo do templo, ele levou ele para o lugar alto e fala, pula daqui, está escrito, ele dará ordem aos teus anjos para te guardar. E ele diz, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então, Satanás, a tentação continua sendo no mesmo nível. Na nova aliança, você continua sendo tentado, eu também. E qual que é a tentação da nova aliança? Você tentar provar ou tentar ser aquilo que Deus já fez, que você já é. Já é uma realidade. A sua oração já tem resposta. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. O favor de Deus já te cobriu. Só que quando você tenta merecer, você sai do lugar da bênção de Deus e entra para o lugar do seu mérito. Só que o mérito, o que o Satanás precisa? Ele precisa que você caminhe pelo mérito. Porque o dia que ele tira o seu mérito, você fala, eu não mereço, eu não vou voltar mais. Acabou. Porque no mérito você não dá conta. No mérito não tem jeito. É só no favor de Deus. Então você presta culto pela graça. Você ora e recebe a resposta por meio de Jesus Cristo. Você é abençoado em Jesus Cristo. É a bênção dele que está sobre você. E não o seu mérito que conquista isso. Fica mais leve servir a Deus assim. Fica mais suave. Tá certo, irmãos? Fica muito mais tranquilo. Tá? Então preste atenção numa coisa que é simples para todos nós entendermos aqui. Na nova aliança, 10 minutos, né? Na nova aliança, deixa eu te dizer, nós caminhamos com base em uma obra que já está pronta. Pronta. Está consumada. Está feita. Não tem o que fazer. Você agora só anda debaixo disso. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Só cooperar. Né? O apóstolo Paulo ele divide o livro de Efésios em 3 pilares. Senta, anda e permanece. Senta, anda e permanece. Ele divide os 6 capítulos de Efésios nesse prisma, né? Em 3 pilares. Primeiro, ele fala, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É uma posição. É uma posição de autoridade. Tá? Então ele diz, se assenta com Cristo. Essa é a sua posição. Agora, anda, ele diz, anda à altura da vossa vocação. Então, peraí, eu estou assentado com Cristo. Então, qual que é a minha maneira de comportar agora? Na altura da minha posição. E permanece. Resistir firme. A conta todo ataque do inimigo. Pega a armadura para você, depois de ter vencido firme, permanecer. Vencer tudo, permanecer firme. Então, você senta, anda e permanece. Você está sentado com Cristo, você está andando na realidade de quem você é e você permanece firme depois de ter vencido tudo. A armadura que Paulo fala em Efésios capítulo 6, essa armadura é tudo o que você precisa para vencer e depois de vencer, permanece firme. Permanece firme naquilo que Deus te colocou. Você já está sentado com ele nas regiões celestiais. Você já anda à altura da sua vocação e você permanece firme depois de ter vencido tudo. Senta, anda e permanece. Esse é o caminho do cristianismo. Você tem uma posição. Agora, o seu estado muda, mas a sua posição não muda, não altera. O seu estado tem alterações, a sua posição permanece a mesma. A sua posição ela foi conquistada por Jesus Cristo. Porque tem dia que você acorda triste. Tem dia que você acorda feliz, tem dia que você tem luta, tem dia que você tem bênção, tem dia que você está passando uma prova, mas tem dia que você está tranquilo. O estado altera, a posição não. Você está atribulado, a sua posição é, você está sentado com Cristo. O diabo disse, não, se fosse filho de Deus, você não estava passando por isso. Não, eu estou passando por isso na posição de filho de Deus. Eu sou justo e estou passando por isso como justo. Não, você está passando enfermidade. Sim. Justo, como justificado, como santo, não altera, o estado muda. O apóstolo Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Espera aí, você tem cabelos brancos hoje que quando você tinha 12 anos de idade você não tinha. O exterior está se corrompendo, está envelhecendo, mas o interior está se renovando, a sua posição não mudou, apesar do que você passa. Ficou desempregado, ok. Estou desempregado, mas permaneço diante de Deus, justo, santificado, eleito e salvo pela graça, passando por isso. E vou passar.
e vai dar tudo certo. Na nova aliança é exatamente isso. Você é aquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Sacerdote de Deus, filho de Deus, você foi recebido por meio da sua graça, aceito por meio do sacrifício de Jesus e anda em obediência por causa da obra de Jesus. Amém, queridos? Fechou? Alguma dúvida aí? Tudo certo? Amém? Eu sei que tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas vocês vão fazer uma provinha aí e vai dar tudo certo para a glória de Jesus. Deus abençoe vocês, tá? Deixa eu orar, porque enquanto vocês fazem prova eu vou embora, tá, gente? Eu tenho uma reunião às 10 horas, 10h30, e é bom que eu estou liberado um pouquinho mais cedo, tá? Senhor, muito obrigado por esse tempo com seus filhos. Que a tua palavra fique no coração deles, no espírito deles, gravada como sabedoria espiritual. Abençoe a vida deles, prospere essa igreja, prospere esse curso a cada dia, que venham mais pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui ministrando a tua palavra ao coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos.